Agora a gente vai para a atividade do dia 19 do 11. A atividade do dia 19 do 11, eu deixei algumas questões abordando números primos e números compostos. Professor, mas o que são números primos? São aqueles números que possuem apenas dois divisores, ou seja, eles só podem ser divididos por um ou por ele mesmo. Vamos botar um caso aqui, o 3. O 3 ele só pode ser divisível por 1, que é 3 dividido por 1, que dá 3, ou dividido por ele mesmo, que é 3 dividido por 3, que dá 1. E todos os números primos são desse jeito, eles não têm outros divisores. A gente pode pegar o 7, o 11, o 13, o 17, o 19, o 23 e assim por diante, que só pode ser dividido por 1 ou por ele mesmo. E o 2 é o único número par primo, certo? Ele só pode ser dividido por 2 ou por 1, né? E os números compostos são aqueles que têm mais de dois divisores. Um exemplo, vamos pegar aqui o 8. O 8, ele pode ser dividido por 1, né? Que dá 8. Pode ser dividido por ele mesmo? Pode. Que vai dar 1. Ele pode ser dividido por 2? Pode também, que vai dar 4. Ele pode ser dividido por quem mais? Por 4, que vai dar 2. Então, esses são os divisores de 8. Então, esses são números compostos. Ele tem mais de dois divisores. Ok, gente? Deu para entender? Vamos explicar um pouco a atividade. Na primeira questão, quais dos números a seguir são primos? Justifiquem. Vocês observem aí. Quais deles são primos? O 88 é primo? Coloque aí, se sim ou se não. O 19 é primo? Se sim, você justifica porque é primo. A justificação é o quê? Que ele só pode ser dividido, só tem dois divisores, né? Por um ou por ele mesmo. Na segunda questão, observe os números a seguir e responda o que se pede. Quais desses números são primos? Na letra A, vocês coloquem aí. Na letra B, quais são compostos? Vocês coloquem. Na terceira questão, tem uma tabelinha, né? Aí considere a seguinte tabela e siga as ordens para responder este quesito. Determine os números primos menores que 100 usando os seguintes métodos. Pinte de vermelho os múltiplos de 2, ou seja, os números que são múltiplos de 2. E que sejam maiores que 2, ou seja, o 2 não vai entrar. Pinte de azul os múltiplos de 3 maiores do que 3. O 3 também não vai entrar. Pinte de amarelo os múltiplos de 5, sem o 5 entrar. E depois pinte de verde os múltiplos de 7, sem o 7 entrar. Vocês vão aí, de 7 em 7. 7, 14, 21, 28. Feito a gente fazia no terceiro ano, no segundo ano. Depois vocês vão de 2 em 2. 2, 4, 6, 8. Só não pinta o 2. Um 5, 5, 10, 15, 20. Só não pinta o 5. E assim vai por diante. Vocês vão descobrir quais desses números são primos. Entre 1 a 100. Na quarta questão, considere os seguintes números. Agrupe os números dados nos dois conjuntos que se apresentam a seguir. Vocês vão separar. Na primeira bolinha vocês colocam os números primos e na segunda bolinha os números compostos. Na quinta questão, Pedro afirmou: um número par nunca é primo. Diana refutou: isso não é verdade, quem tem razão? Vocês coloquem aí. Tem algum número primo que seja par? Falei logo no início do vídeo. Sexta questão, determine os divisores dos números abaixo e indique quais são compostos. Aí vocês coloquem aí, quais desses números são compostos. Os números compostos são aqueles que têm mais divisores. E os que são primos, vocês colocam aí, os únicos divisores dele. Na sétima questão, considere todos os números primos maiores que 30 e menores que 40. A soma desses números vocês vão observar aí, os números primos que tem entre 30 e 40, vocês vão somá-los e marcar aí na alternativa correta. Ok, gente? Se tiver dúvida, volta o vídeo ou então procura outros vídeos na internet, nos livros, ok? Fica para a próxima.